Olá, professor empreendedor, tudo bom? Nesse vídeo você vai conhecer a minha história como professora empreendedora. Fica até o final. Eu sou Leis Guerra, sou fundadora e criadora de materiais de português para estrangeiros, de inglês e de espanhol. Se ainda não conhece meus materiais, conheça-os agora clicando no link da descrição aqui do vídeo. Vamos pro vídeo, pessoal! Então eu vou contar, espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, eu vou contar um pouco da minha história como empreendedora, né? Como que eu consegui sair da escola de idiomas, começar a dar aulas particulares, criar meus materiais, então vai ser sobre isso. Bom, eu estudei inglês desde acho que os 12 anos de idade. Eu sempre me espelhei no meu pai. Meu pai foi um empreendedor de muito sucesso, ele representava empresas de segurança, de equipamentos de segurança, e ele cresceu, fez a empresa dele, 30 anos no mercado, se posicionou muito bem, é uma das empresas mais conhecidas da cidade. Mas ele colocou que ele ia se aposentar em tal idade, ele se aposentou, então, enfim. E meu pai me inspirou a pensar dessa forma, né? A querer fazer o meu negócio. Eu lembro de, desde pequena, eu procurava ter meu negócio, né? Então eu vendia chocolate, doce, eu gostava de vender, apesar de não ter um talento, eu acho que eu não tenho um talento natural para isso, mas eu me esforçava ali, me decepcionava mais do que ganhava dinheiro de fato, mas foi muito bom para exercer essa autonomia, né? Eu sempre desejei isso. E aí eu comecei a estudar inglês com mais ou menos 12 anos, 11, 12 anos. Terminei, fiz todo o curso na cultura inglesa e fui morar no exterior com 18 anos. Fui para Irlanda, né, a convite dos missionários que moravam lá, os missionários da nossa igreja. Então eu fiquei com eles ali 1 ano e meio, mais ou menos. Nesse tempo eu fiquei 6 meses em Drogheda, onde eu estudei inglês e me preparei para tirar a primeira prova de proficiência que eu desejava fazer, que era o FCE, a prova de Cambridge. Depois eu continuei lá na Irlanda e eu desejei refazer o ensino médio, que eu achei a melhor forma de aprender, de realmente praticar, de realmente subir de nível no idioma, seria indo para a escola tradicional. E Deus me concedeu essa graça, não sei, foi um milagre, na verdade, né? Eu fui fazer o ensino médio novamente. E aí eu fiz 1 ano, eu fiz o 5º ano lá, correspondente ao 2º colegial aqui do Brasil. Foi muito bom, que eu realmente pratiquei muito, principalmente a escrita. Nossa, como os irlandeses escrevem muito bem. Eu acho que eu tô entrando em muitos detalhes, vou tentar resumir um pouco mais. Então, eu voltei da Irlanda pro Brasil, depois de ter feito o 5º ano lá. Eu fiz o CAE, que é a segunda prova de proficiência de Cambridge, né? Depois do CAE tem o CPE. Estou me preparando para tirar o CPE, by the way. E quando eu voltei, eu já comecei a dar aulas, né? Um monte de gente, nossa, voltou da Irlanda e tal, e já me procurou para dar aulas particulares. Eu comecei a dar aulas para alguns amigos, mas assim, sem pretensão nenhuma, sem como meu pai me bancava naquela época, não tinha nem me cobrava pelas aulas, uma coisa assim bem informal, bem simples, bem do que vinha na minha cabeça, e quando eu ia dar aula eu não sabia o que eu fazia, enfim. Fiz isso uns 3 meses depois que eu cheguei da Irlanda. Depois eu consegui um trabalho formal na cultura inglesa, a mesma escola que eu estudei 6 anos aí antes de ir pra Irlanda, e eu peguei algumas turmas lá, foi muito bom para eu entender como funciona, né, a metodologia. Eu não tinha ainda olhado a primeira lição para vocês professores, olhar para a forma que você ensina o idioma. Mesmo que você esteja numa escola de idiomas agora, comece a perceber como que ela trilha o caminho de aprendizagem com o aluno. Então, eu comecei a ter um olhar um pouco mais elaborado. Quando você é estudante, você não se questiona, por que faz isso primeiro e depois aquilo? Por que a gente está vendo essa matéria e depois... Agora, quando você entende bem, né, do assunto e você vai ministrar a aula, você começa a perceber. E eu quero instigar você como professor a realmente pensar além, né? Não só de olhar o seu papelzinho ali, ver o que está escrito, mas não, realmente, como que eu vou dar essa aula? Como que o meu aluno realmente vai aprender? Será que é só fazendo isso? Ou por que ele sai desse ponto aqui gramatical para esse? Por que ele não passa por esse? Então comece a fazer essas perguntas enquanto você dá aula. E eu comecei a fazer essas perguntas. Eu comecei a entender a organização e o caminho que a escola estava trilhando. Logo depois disso, eu fiz pedagogia, comecei a estudar pedagogia na Universidade Federal da cidade e fui contratada para uma escola, na verdade uma escola bilíngue me descobriu, conheceu meu trabalho. Eu tenho um trabalho muito bom com criança, e eles me chamaram para participar do projeto bilíngue de uma escola muito
muito prestigiada aqui da cidade. Inclusive, foi uma das melhores experiências que eu tive, porque eu realmente entendi. Aí eu fui com aquele mesmo olhar, né? Como que a criança se torna bilíngue? Como que é esse processo de ensinar a criança a ser bilíngue? Foi muito boa a experiência, muito boa. Tenho muito a agradecer. A Ana Maria, principalmente, que foi uma mentora incrível. E fiquei ali mais ou menos 1 ano nessa escola, dando aula e tudo mais. Mas logo, o trabalho da escola ele é muito árduo, né? Até tava falando com a Ana Maria recentemente, que eu a reencontrei, agradeci ela por todo o trabalho dela, né? Por todo o esforço dela de me ensinar o que ela sabia da metodologia e tudo. Eu tava agradecendo ela, eu encontrei ela na mesma escola que eu ministrei aula, eu tava lá matriculando meu filho. Na verdade, acabou que meu filho não foi estudar naquela escola, mas minha intenção era matriculá-lo lá. E conversando com ela, ela falou: Laís, é difícil achar profissionais para as escolas, porque alguém que sabe bem inglês, que é professor, prefere dar aulas particulares do que vir para a escola. Não paga, então, né? O esforço da escola é muito maior e o pagamento não é correspondente, infelizmente. Ela me falando isso, né? E eu falando, é justamente isso que eu provoco nos professores também. Eu quis dizer assim, olha, eu faço parte desse movimento que está trazendo os professores para as aulas particulares. Mas enfim, só um adendo aqui, né? Aquele tempo foi muito bom, tive aquela experiência, mas logo uma família rica da cidade, com 4 filhos, me pediu para dar aulas todos os dias, todas as tardes. Então, no período que eu estaria dando aula na escola, eles me pediram para estar lá com os 4 filhos, me pagando quase o dobro do que eu ganhava lá na escola. Então eu falei, olha, né, é uma troca assim, né? Não tem como eu continuar na escola ganhando pouco em relação a todo o esforço que eu entrego, se eu posso ganhar o mesmo, ou muito mais, o dobro, dando aulas para 4 crianças. E foi uma experiência também muito, muito boa. Eu trouxe toda aquela metodologia do bilinguismo que eu aprendi na escola para as crianças. As crianças hoje estão morando na Irlanda, no mesmo local onde eu morei. Olha que incrível. Um beijo, Débora, Johnny Neto, tudo com D. Johnny Neto, Jennifer, Daniel e Driel. Beijo. Então eles, foi isso, né? Eu fiz essa transição para aulas particulares logo no começo, quando eu percebi que era mais rentável. Só que, de repente, deu na teia da gente ir para outra cidade, para Primavera do Leste. Meu esposo ficou desempregado, a gente falou, vamos lá para Primavera, porque tem uma igreja filha, que tem não sei o quê. Fomos porque éramos imaturos, porque não distinguimos bem os cenários. Mas enfim, as burradas também fazem parte do aprendizado, né? Fomos para Primavera do Leste, eu trabalhei lá. Realmente, Primavera é uma cidade que é muito promissora para nós, né? Se você quer trabalhar como CLT lá, é muito bom, porque tá no meio do Mato Grosso, não tem muitas pessoas muito qualificadas, o salário é muito bom, então foi interessante, foi uma boa experiência. Trabalhei em uma outra escola, não vou citar o nome agora, tomara que eu realmente não falhe. Trabalhei nessa escola por algum tempo, mas eu comecei a desenvolver um trabalho na internet. Eu dava algumas aulas particulares também, fora do turno, né? Ficava na escola quase o dia inteiro, mas eu consegui alguns alunos particulares que ajudavam a complementar a renda. Mas aquela coisa, né? A aula particular, para mim, nesse momento, era um extra. Na verdade, eu tinha uma experiência de aulas particulares com crianças. Com adultos, eu não tinha. Então, eu não sabia muito bem. O bilinguismo para criança eu entendia muito bem como trilhar, o que fazer, qual caminho. Mas com adulto eu não conseguia entender. Eu sabia que não era o mesmo processo. Eu tinha já uma ideia do que eu peguei da cultura inglesa, mas eu não tinha algo realmente consolidado em relação à metodologia, ao ensino, ao jeito, ao caminho. Então, eu fui trabalhar nessa escola e eu comecei a enxergar isso de uma forma mais clara. Como eu peguei várias turmas do iniciante ao avançado, né? O bom das escolas é que eles me amavam por isso, porque eu consigo trabalhar muito bem com crianças e consigo uma turma de avançado também igualmente ótimo. As aulas fluíam de uma forma incrível. Então, eu dava aulas em todos os níveis lá na escola. Quase que eu falei o nome na escola de idiomas que eu trabalhava lá. E foi indo muito bem, né, todo esse tempo. Eu comecei a entender que sai desse caminho, que sai desse ponto, vem para esse, o jeito deles trabalharem assim.
eles trabalham com essa metodologia, reforçam isso e tal. Então eu comecei a analisar isso tudo e sempre eu tinha um pensamento assim, em criar um material, mas não era algo tão forte. Pensei, vou fazer algo para crianças, né, de imediato. Então eu entrei na internet oferecendo meu primeiro produto, que é um curso para ensinar os pais a ensinarem seus filhos a falar inglês. E na metodologia bilíngue lá que eu aprendi, eu comecei a entender que não só o professor poderia entregar aquela metodologia, não só o professor poderia ensinar, os pais também, com o mínimo de conhecimento, poderiam ensinar suas crianças, reforçar pelo menos aquilo que estava sendo ensinado na escola. Então eu criei um jeito, uma metodologia para o pai fazer isso com os filhos durante 15 minutos por dia. Eu vou até deixar, eu acho que vou deixar aqui no link da descrição esse curso, se você está interessado nesse assunto, se você tem filhos, se você quer saber, você pode ir conferir no link aqui. Eu vou deixar esse curso, eu nunca nem cheguei a divulgá-lo, né? Eu só criei o curso, gravei as aulas, mas na hora de vender aconteceu todo um turbilhão que fez com que eu desisti do projeto, para ser bem sincera. Porque assim que eu terminei a gravação desse curso, e eu tinha um trabalho muito bonito lá na escola também, a ponto da escola falar assim, não, usa a sua metodologia com as crianças, porque a gente tá vendo que tá funcionando melhor o jeito que você ensina do que a escola propriamente ensina. Então eu tive essa liberdade, uma coisa que a escola nunca permitiria, né? Porque eles têm uma metodologia muito rígida, mas eles abriram uma exceção porque o meu trabalho com as crianças, minha metodologia é muito eficaz. Enfim, então eu tinha esse trabalho muito forte com as crianças, gravava os vídeos, fazia propaganda pra escola, e eu comecei a fazer a mesma coisa pra mim mesma, assim, na internet, né? Olha, pessoal, vou te ensinar como ensinar as crianças. Comecei a produzir conteúdos, comecei a gravar alguns vídeos, comecei a ensinar os pais a ensinarem seus filhos, enfim. E eu criei o curso, estava para vender, quando a dona da escola me dá, né, faz aquela pergunta indecente. Olha, é o seguinte, eu tô achando que você tá se levantando como esse projeto seu na internet está sendo concorrência para nós. Eu fiquei sem entender, porque é um projeto na internet. Na época, né, antes da pandemia, eu nunca faria essa concorrência. Chega a ser absurdo, na minha opinião, né? Porque o pai que ensina o filho, que está disposto a comprar um curso desse, não é o mesmo público do pai que matricularia o filho na escola de idiomas. Tentei explicar isso pra ela, mas não deu muito certo. Enfim, ela falou, olha, ou você para com esse projeto na internet, ou você sai da escola. Mas os dois não tem como acontecer, falou pra mim. E eu sempre fui uma profissional de muita excelência, tudo que eu fazia era muito bom, eu sempre dava muito além do que era me pedido. E eu falei, fair enough, né? Justo, tudo bem, se você pensa dessa forma, eu vou pedir demissão, vou esperar o semestre acabar, vou dar uma pausa no projeto e vou fazer o meu projeto acontecer. Eu não preciso da escola, as aulas particulares estão funcionando muito bem. Então, na maior boa vontade, eu fui pedir conta da escola que eu trabalhava. Pedir conta para não prejudicar a escola. Esse era o meu pensamento. Não quero prejudicar ninguém. Vou terminar tudo certinho. Peço conta e dou andamento no meu projeto online, que eu tenho certeza que vai muito mais longe. Então, isso aconteceu. Só que assim, eu pedi conta, fiz uma viagem de férias para casa dos pais em Uberlândia. Na verdade, nós fomos para Caldas Novas. E lá eu descubro que eu estava grávida de 5 semanas. Ou seja, eu engravidei antes, né? Antes até de pedir conta. E foi um choque, né? Falei, nossa, porque os médicos tinham me dado o diagnóstico que eu não poderia ter filhos. Por algum milagre, eu tive, né? Inclusive a secretária da escola, antes de eu sair, assim, antes de eu ir embora, ela falou, imagina se você estiver grávida. Eu falei, não, tá doida? Eu acho que não. Mas enfim, estava grávida. E eu queria voltar para a escola, porque tinha uma coisa muito boa em nossos professores. Às vezes a gente continua nas escolas de idioma, justamente, ou nas escolas tradicionais, justamente porque elas oferecem uma coisa muito boa chamada plano de saúde, não é isso? Às vezes você tá preso aí na escola de idiomas porque te dá um bom plano de saúde, às vezes dá pra sua família inteira, né? Então isso acaba contando muito. E a gente vai empreender esse custo mensal de um plano de saúde. A gente paga aqui 400, 500 reais por mês com o nosso plano de saúde. Lá na escola era gratuito e era um dos melhores que existe, né? Um dos melhores planos que tem. Então eu queria voltar pra escola por causa do plano de saúde, né? Assim, eu estava disposta a pausar meu projeto, estava disposta a me submeter ali à vontade da dona, mas ao mesmo tempo eu precisava, porque eu queria ter a cesariana, né? Não depender do público, até porque lá naquela cidade público não é
dos melhores, pelo menos não era naquela época, né? Não quero aqui me desfazer da cidade, mas na época eu estava lá, não era dos melhores, na verdade era muito ruim. Então eu me prendi a isso e eu pedi pra voltar. Falei, fulana, né, eu estava grávida no período que eu estava aí, eu não sabia. Se eu soubesse, não teria pedido conta e tudo. Me aceita de volta, né? Não precisa nem me dar turma, porque é horista, né? Então me dá, sei lá, uma turma só, que aí você não vai ter muitos custos comigo. Eu vou dar o meu trabalho como sempre fiz, meu trabalho foi sempre bem feito. Fiz esse pedido pra dona da escola, né? E ao mesmo tempo, procurando meus direitos. Eu sabia que muitos juízes poderiam me favorecer por conta de eu não saber, né, de eu não ter feito uma escolha. Mas eu não queria entrar na justiça, apesar de ter ameaçado, falar, olha, eu vou procurar a justiça caso vocês não queiram e tudo mais. Mas a situação ficou agravada, ficou ruim, né, nós discutimos. Foi um momento muito ruim, eu chorei bastante, foi péssimo, assim. Porque eu acreditava até então que a dona da escola é uma pessoa muito humana, muito giving, né? Foi até um adjetivo que ela mesma, na verdade, que a sobrinha dela deu a ela. E aí eu esperava que ela fizesse isso, que não seria muito custo, pelo menos não na minha visão, né? E eu poderia pagá-la de volta por ser uma funcionária que trabalhava com as redes sociais, enfim, serviço. Mas foi muito ruim. Eu não quero me delongar aqui nesse processo. Foi péssimo. E eu decidi que ia trabalhar só com aulas particulares. Então, foi uma gravidez não muito fácil, porque eu senti muito enjoo durante todo o período de gravidez. Então, eu passava muito mal e eu não conseguia dar muitas aulas. Mas eu consegui ali alguns alunos particulares, tinha uma boa fama na cidade, então não foi difícil fechar turmas, enfim. Então eu fui começando a tratar as aulas particulares para adulto agora, não só particulares, mas como professora autônoma, né, sendo que eu abria turmas também, como um negócio. Então eu deixei de tratar como um extra, né, um bônus, algo a mais. E agora passou a ser tudo. A gente dependia principalmente da renda que vinha dessas aulas que eu dava, né? Então foi bem conturbado, digamos assim, né? Eu vim para Uberlândia, tive meu baby ajudar aqui e voltamos para a primavera. Quando eu comecei a tratar, realmente, eu falei, não, agora o trem vai virar. E eu fiz um material, né? Nesse meio tempo, eu estava grávida, passando mal com o neném recém-nascido, eu comecei a criar um material para eu trabalhar nas minhas aulas sem precisar ficar correndo atrás, né? Toda aula, aquela coisa da internet, procurando folhas soltas, ou trazendo algumas influências das escolas que eu trabalhei, então eu não queria isso. Eu falei, não, eu vou criar um material para que seja totalmente autêntico o meu serviço, para que seja algo que eu acredite que vai dar certo e vai funcionar, enfim. E eu trouxe sim as influências das escolas, mas como metodologia e não como material em si. E eu criei um caminho para ensinar os meus alunos, a princípio, né? E quando eu terminei de fazer esse material do iniciante ao avançado, eu falei, nossa, eu me senti tão confiante. Foram 3 apostilas na época, só isso que eu tinha condições de fazer. Mas foi algo tão bom para mim, porque me fez sentir que agora vai, sabe? Até ouço muito isso dos professores. Mas agora vai, eu comprei o material, agora vai. Por quê? Porque você se sente confiante. Quando o aluno chega e você fala, olha, eu tenho aqui o material, eu imprimi, né? Todo bonitinho, eu dava aula presencial principalmente. E eu mostrava assim o material. Então aquilo ali me ajudava a vender as minhas aulas, que já eram excelentes, mas que agora com um caminho trilhado ficaria ainda melhor. Então, quando eu fiz essa proposta, né? Quando eu cheguei e terminei esse material e mostrar, eu comecei a fechar muito mais vendas. Então, antes eu tinha alguns horários vagos, em pouco tempo depois que eu criei o material, questão de uma semana, eu já não tinha nenhum horário disponível. Meu esposo trabalhava de manhã até a tardezinha, né, 6 horas, e a partir daí eu dava aula. Então eu só dava aulas às noites, porque durante o dia eu cuidava do Judá. Então, a noite toda, gente, e eu das 6 da tarde até umas 9, 10 da noite eu tinha aluno todos os dias, e eu lotei sábado também, amanhã, às vezes à tarde também, e fui lotando os horários, fui fazendo turmas, e eu comecei a pensar, olha só, tá aí um segredo, vou compartilhar isso com outros professores. Aí eu criei disponibilizei os materiais online, comecei a ganhar muito melhor, né, 2, 3, 4 vezes melhor do que a escola de idiomas me pagava, que eu já achava muito, né? E eu comecei a ganhar muito melhor com as aulas. E eu comecei a organizar, fazer contrato. Eu fui começando a entender como que eu vou fazer com que o meu aluno se aproveite o máximo
daquilo que eu tô entregando, né? E ele possa também ser mais fiel a mim, a ponto de eu não ter que, não, tipo assim, não viver de pingos, né? Então eu não ganhava um pouquinho, eu sabia que o meu aluno ia ficar comigo durante os 6 meses, então esse processo foi muito importante para mim. Fechar o contrato, fazer um processo, uma caminhada com o aluno, então... foi isso. E eu comecei a compartilhar com outros professores, né? Vender o material, de fato. Então eu anunciei aí nos grupos do Facebook, comecei a fazer algumas vendas e percebi que esse mercado era um mercado carente, né? Os professores precisam de materiais assim. E aí eu comecei a pensar, vou libertar os professores das franquias. Então, uma coisa que eu permito no meu material é que você revenda o material para o seu aluno sem que eu lucre nada com isso, né? Você pagou lá R$100 pela apostila, você vende para o aluno por R$100. Pronto, você por um investimento. O outro aluno paga R$100, você já tem R$100 a mais, além do material, da metodologia. Então, assim, eu não tinha visto isso com ninguém em todos os lugares que eu trabalhei, ou todos os materiais que eu encontrei pela internet até hoje. Eles não permitem que você faça essa transação sem que eles interfiram, né? Sem eles serem o mediador, para que eles lucrem também. Nada de errado com isso, mas eu entendi que dessa forma eu estaria libertando o professor, e ele não teria que ser um franqueado de um material, ou de uma metodologia, ou de uma escola, de um nome. Até hoje meus materiais são clean, né? Não tem meu nome, tá ali só para você usar como se fosse seu. Quando você fala, nossa, meu material. É isso que eu quero te entregar. Claro que tem um limite, né? O limite você não pode doar nem vender para outros professores. Mas enquanto alunos, você pode ter 100, 200, 1000 alunos pagando um único material. E você compra o meu material e recebe a versão do professor e do aluno, para você revender a versão do aluno para o aluno. Bom, então essa é a história, basicamente. Acho que me delonguei bastante. Obrigada por me suportar até agora. E se você quer conhecer esses materiais, gostou de tudo isso, falou, ah, que legal, o link está abaixo. Também temos curso, eu tenho um curso gratuito para você, como professor empreendedor, sair do zero e ganhar R$5.000. Então, todo o caminho que eu fiz para chegar aos 5.000 por mês, eu estou dando gratuitamente para você em um curso gravado. Também está no link da descrição. Se você quer mais alunos lá, eu preciso de alunos, eu já sei como é que é, eu já tenho material e tudo mais. Também tem um desafio para você, o desafio 5 em 15, para você conseguir 5 novos alunos em 15 dias. Também está no link da descrição do vídeo. É isso então. E se você se identificou com a minha história, se você quer contar um pouco da sua, se você quer inspirar outras pessoas, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Isso pra mim faz toda a diferença também. Eu vou fazer questão de ler um por um. Obrigada pelo carinho. Sucesso, um abraço. Até mais.